Saudações, querido irmão e irmã que nos assiste hoje, nessa quarta-feira abençoada, neste momento em que podemos iniciar esse dia, fazendo nossas orações, elevando a Deus louvores e ação de graças. Estamos aqui todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reúne hoje neste canal do Centro de Espiritualidade Josefino Mareliana da Congregação dos Oblatos de São José e também pelo canal da Associação São José, Guarda do Redentor. Queridos irmãos e irmãs, você que nos assiste, pedimos, coloque, deixe seus comentários, faça seus pedidos, suas orações, para que juntos possamos pedir a luz do Espírito Santo, para que, por intercessão de São José, possamos ser atendidos. Ofertemos nosso dia de hoje a Deus Pai e também vamos, de modo especial, nesse ano vocacional, rezar pelas vocações. Queridos irmãos, nesse dia de hoje, queremos refletir junto com o Padre Mauro Negro sobre a genealogia de Jesus. Desde a sua época, quanto estavam interessados em descobrir a sua origem, ou a sua história, sua genealogia, sua geografia. Assim também nós, meditando a origem de Jesus, precisamos adentrar na nossa história. Precisamos nós também refletirmos, porque Deus se encarna na nossa vida, na nossa história. Então, juntos, em silêncio, na presença de Deus, vamos rezar e refletir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, dos Oblatos de São José. E nós estamos orando com São José. E estamos vendo alguns temas de meditação deste livro aqui, de um importante oblato de São José, já falecido, infelizmente, Padre Tarcísio Stramari. Neste livro, Padre Tarcísio aborda de maneira muito didática alguns aspectos importantes ligados a José, esposo de Maria e pai de Jesus. Falemos um pouco hoje da genealogia de Jesus. Sabe, no Evangelho segundo João,
Natanael, no capítulo 1 de João, Natanael, que é um discípulo, um futuro discípulo de Jesus, ouve de Filipe, que está seguindo a Jesus, a seguinte afirmação: encontramos aquele de quem falou Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José, de Nazaré. Aqui tem duas informações importantes. Filho de José, isso é importante, claro. Jesus é identificado como seu filho, filho de José. Não é o filho adotivo, não é o filho por afinidade, não é o filho por caridade, não é o filho... Não, é o filho de José, sem nenhuma classificação. De Nazaré. Nazaré ficava na Galileia. Você sabe que a reação de Natanael, e vocês sabem disso, está aqui na Sagrada Escritura, na Bíblia, a reação de Natanael não foi muito favorável não, hein? Ele disse assim, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Pois é, por que essa desconfiança em torno de Nazaré? Porque Nazaré ficava na Galileia, e a Galileia era tida como uma periferia suspeita, da onde vinha gente que era suspeita. De fato, tinham vindo daquela região alguns, que hoje nós chamaríamos meio que de terroristas, gente não muito agradável da gente ter no quintal de casa. Então, quando Natanael duvida quanto à procedência de Jesus ser uma procedência garantida, pois ele é da Galiléia, ele é de Nazaré, nós encontramos um pouquinho, alguns preconceitos a respeito do Messias, que deveria vir de uma linhagem especial, e esta linhagem especial, ela é dita, ela é proposta, ela é apresentada no texto de Mateus, no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 16. É o que nós chamamos a genealogia de Jesus. Na genealogia, numa genealogia na Bíblia, e a Bíblia está cheia de genealogias, viu? Numa genealogia, o que a Bíblia deseja apresentar, propor e afirmar é a genuína procedência, a legítima procedência de um personagem. O fato dele ter uma genealogia, isto é, dele ter antepassados, indica que ele pode ser aquele que cumpre uma missão recebida por um antigo antepassado. De fato, a genealogia de Jesus, no Evangelho segundo Mateus, nos apresenta, primeiro, Abraão, que gera Isaac, que gera Jacó, que gera os 12 filhos, e desses 12 filhos, Judá, que gera, e vai assim a genealogia de geração em geração, até chegar o personagem José. E Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. Então, de modo claro, social, cultural, Jesus, nascido de Maria, mas Jesus, também filho de José. E José, membro, parte, último elo desta genealogia que nascia lá com Abraão. Então, ele trazia consigo a confirmação da aliança feita com Abraão. São Paulo, depois, na carta aos Romanos, vai lembrar que esta aliança feita com Abraão, ela veio muito antes da aliança feita com Moisés. Então, nós, que não somos mais de origem judaica, nós não precisamos da origem judaica para crermos no Messias Jesus, porque nós estamos como filhos de Abraão, que veio antes de toda esta história de judaísmo começar. Veio antes porque veio antes de Moisés. Então, em Abraão, toda a humanidade se encontra no Messias Jesus. E no final da genealogia, eu acabei de dizer, Jacó gerou José, que é o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Machia, o Cristo.
o personagem decisivo da história. E ele é o personagem decisivo da história porque José transmite a ele essa legitimidade, esta autenticidade. Por sua vez, o Evangelho segundo Lucas apresenta uma genealogia diferente. Ele fala que, sim, Jesus era tido como filho de José, que era tido como filho de Levi, e por aí vai, e isso até Adão, filho de Adão, filho de Deus. A genealogia de Jesus em Lucas relaciona Jesus com toda a humanidade, mas José está lá. Então, amigas, amigos, demos graças a Deus. Oremos a este Deus que nos salva não apenas nos nossos sentimentos ou nos nossos desejos, mas que nos salva de fato e nos salva também através da história. E uma última coisa, não é muito fácil isso, mas nós temos que ter paciência. O tempo, vocês sabem que o tempo é muito relativo, né? O tempo depende do ser que está vivendo aquele tempo. Para um cão, um cachorro, todos temos ou já tivemos algum cachorrinho, o tempo passa de um jeito diferente de que passa para nós. Para um inseto, muito mais diferente ainda. Nós vivemos um tempo, para Deus existe a eternidade. Nós temos que aceitar o peso do tempo. Que enquanto está sendo esperado por nós, para que passe, parece demorado. Mas depois que passou, a impressão muitas vezes é que ele passou tão rápido. Então, a genealogia de Jesus, tanto a de Mateus quanto a segundo Lucas, indicam que Jesus está vivendo o seu tempo. E ele, no tempo certo, realiza a sua missão. Também nós devemos saber o tempo que nós temos e devemos ser gratos pelo tempo que vivemos. Sabe, acho que já falei isso alguma vez e alguém pode ter ouvido eu já dizer o que eu vou acabar de dizer. Algumas pessoas perguntam, primeiro perguntaram para Galileu, porque tudo isso começou com Galileu Galilei, um importante astrônomo do século XVI. Perguntaram para ele, quantos anos você tem, Galileu? Aí ele disse, eu acho que uns 8 ou 10 anos. E aí o pessoal não entendeu a resposta dele, porque ele tinha mais de 50 anos. O que ele queria dizer é o seguinte, o tempo que ele tem, ele calcula, ou calculava, entre 8 a 10 anos. Porque aquele tempo que ele já viveu, ele já não tem mais. Então, amigas, amigos, o tempo que nós temos pela frente, quanto tempo é? Você não sabe, nem eu. Então, nós temos que fazer o melhor que nós podemos fazer. Sugestão, não perca tempo com briguinhas inúteis. Não perca tempo porque eu sinto isso, porque eu achei aquilo, porque eu pensei aquilo outro. Sabe de uma coisa? Veneno faz mal para quem toma a substância. Se eu não tomar, não vai fazer mal. Poderá me causar medo, poderá me dar uma atitude de cautela, mas no final das contas, o veneno de alguém só vai fazer mal para mim se eu aceitar tomar. Se eu aceitar tomar, ele vai passar. E aí eu vou poder usar melhor o meu tempo. Com menos rancor, com menos mágoa, com menos medo e talvez com mais esperança e alegria. A genealogia de Jesus me diz tudo isto e José está inserido nessa história toda. Que ele nos ensine a olhar para nós, para os outros e para o mundo que nos cerca com um pouco mais de esperança e fé. Que todos tenham graça e paz. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho,
Ajudai-nos a discernir a graça de vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. São José, rogai por nós. São José Amarelo, rogai por nós. Tu, ó José, indica-nos o caminho, sustenta-nos a cada passo, conduze-nos aonde a divina providência quer que cheguemos. Quer seja comprido ou curto, quer seja bom ou mau o caminho, quer se enxergue ou não a meta com a vista humana, depressa ou devagar, contigo, ó José, estamos certos de que caminharemos sempre bem. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No teu sim cotidiano, és profeta, ó José. Vou levar-te em minha casa, faça dela Nazaré. No teu sim cotidiano, és profeta, ó José. Vou levar-te em minha casa, faça dela Nazaré. Foi o amor o teu segredo, a Jesus e a Maria, tua vida interior, a mais bela profecia. A família tu guardavas com esmero e alegria. Que as famílias vivam hoje o mesmo amor a cada dia. No teu sim cotidiano, és profeta, ó José. Vou levar-te em minha casa, faça dela Nazaré.